Vamos ver, Neville, só repassando um pouco também, quando é que a teofania entra nesse corpo? Porque Jesus disse para os fariseus, antes de Abraão, eu sou. Quem é que estava falando ali? Era Deus. Era Deus, não é verdade? Sim. Quando é que se discerne, por exemplo, entre a teofania e o corpo? Muito boa pergunta. O profeta disse na mensagem Futuro Lar, ele disse assim, que quando você nasce de novo, Deus envia a sua representação. Agora, como eu disse para vocês, a influência dessa representação está com você desde quando você nasce. Certo? Mas ela não pode vir até você se você não arrepender-se, ser batizado e receber o batismo do Espírito Santo. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, conecta os dois. Aí você tem, vamos usar essa palavra, se acopla os dois. Agora, quando eu digo se acopla, não quer dizer, irmãos, que essa teofania, que essa influência vem de vez sobre uma pessoa. Mas ela está tentando vir o tempo todo. Ela está tentando atuar naquela pessoa o tempo todo. E tem hora que você está debaixo da influência dela e tem hora que ela está mais distante. O profeta disse que quando você ofende o Espírito Santo, ele se afasta como uma pomba e senta numa árvore até que você se arrependa daquilo, não é verdade? Então eu usaria mais ou menos essa analogia para mostrar a influência deste ser sobrenatural que cada um de nós temos, que é chamado de teofania, que está na sexta dimensão. Mas é o novo nascimento. Tá. Então, vamos voltando aqui um pouquinho, porque é sobre teofania que nós estamos falando, né? Quando a irmã Hope, voltou no quarto, sim, e tocou no ombro do irmão Brana, era uma teofania? Sim. Mas ele não pôde ver o corpo. Não. Porque ele não estava na dimensão no qual ela estava. Exato. É isso mesmo? Poderíamos aplicar dessa maneira. Eu creio que sim. Foi a experiência que o irmão Brana teve quando ele estava enterrando ela, não é? Não, essa aí é mais uma experiência. É quando ele estava desesperado, ele não conseguia dormir, chorando. E ele sentiu... Ele estava a ponto de tirar a sua própria vida, ele estava no quarto, e o quarto estava escuro, e ele sentiu que ela veio e abraçou ele. Sim. E ele viu que era ela, que disse que era para ele ficar tranquilo, despreocupado. Que ela estava bem. E que ela estava bem. E essa coisa toda. Ele ficou tão desesperado que ele correu e acendeu a luz. E não tinha mas nada. Quando ele acendeu a luz, não tinha nada no quarto. Exatamente. Como nós falamos aqui, esses corpos são reais. Tanto aqueles que estão na sexta dimensão, posso até ler uma citação para vocês, o irmão Brana explicando sobre aqueles que estão na quinta dimensão, são corpos reais, e que se você fosse a quinta dimensão, você ia enxergar eles exatamente como eles são. São corpos reais, físicos, na forma espiritual, claro, né? Físico na maneira que eu quero dizer, material. Se você tocasse esse corpo, você sentiria, existe algo lá embaixo. O Brana chega a dizer que o olho das mulheres estava pintado de verde, que o olho era tipo de olho de gato, não é? Então, quer dizer, é algo real que existe lá embaixo, que esse pessoal estão esperando em corpos. E mais tarde o profeta até mostra para nós na mensagem Quem é este Melquisedeque, onde o carro acerta, era um corpo material. E aí nessa experiência do irmão Brana, ela veio da sexta dimensão, toca no profeta e o profeta sente o toque da mesma maneira que o velhinho tocou no carro da mulher. Exato. Tá? Agora, a diferença é que o irmão Brana não podia ver os corpos teofânicos se ele não deixasse esse corpo natural e entrasse na dimensão deles. Sim. É verdade? Sim. Agora, a pergunta do Marcos Maia é o seguinte. Então, quando se recebe o dom do Espírito Santo, o corpo teofônico... Esse demais aqui? Não é que ele morre. Ele é revestido pelo imortal. Ele é igual esse corpo físico aqui, na manhã do rapto, ele não vai ser revestido pela imortalidade? O teofônico também. O teofônico também recebe. O que nós estamos falando aqui, irmãos, esses são os atributos de uma pessoa, tá? E é onde a pessoa erra o caminho para o céu, está baseado nisso aqui que eu vou escrever para vocês. Esses são os atributos de uma pessoa. Deixa eu completar aqui, Neville, porque essa pergunta aqui... Pode falar. Ele é revestido do sobrenatural, é isso? Isso, o Espírito do próprio Deus. Aí ele passa a ser o teofônico palavra. Exato. Mas só pode então, se alimentar... é o que o Marcos está dizendo aqui, sobrando somente o teofânico palavra. É isso mesmo? Exato. Ele é revestido ele é revestido. Assim como o natural tem que ser revestido da imortalidade, também, no batismo do Espírito Santo, esse corpo teofânico é revestido também do sobrenatural. Exato.
Olha, exatamente, é isso que acontece. O profeta poderia voltar aqui e mostrar o profeta mostrando isso claramente para nós. Que Deus não trabalha com um novo material. Ele pega aquele que era caído e ele transforma ele. O poder de transformação de Deus, não é? O poder de transformar que Deus tem. Essa é a glória de Deus, irmão. Pegar um que, ó, Deus vai falar assim, eu peguei um igual você, igualzinho você, criado do mesmo jeito, e ele recebeu esse revestimento. Por que você não quis? Ele estava na mesma condição que você, foi criado do mesmo jeito. Mas um recebeu o revestimento e o outro não recebeu. Paulo diz, seremos revestidos. Diz isso lá em 1 Coríntios 15, quando isso que é mortal for revestido da imortalidade. Não é isso que diz? Agora, outra coisa, a citação da minha irmã sobre quando o irmão Brana estava sepultando a irmã Hope, e ele viu ela saindo, ele viu ela, veio e colocou a mão sobre o seu... Isso não está na mensagem, né? Isso foi o irmão Green que citou para nós, que o irmão Brana citou para ele, até onde eu sei. Tá. Não é algo que está escrito na mensagem dessa maneira. O irmão Green deu contou testemunho. essa experiência que o irmão Brana disse para ele isso. Agora, a questão é entrar na dimensão da teofania e outra questão é ter uma visão. Ali foi uma visão do irmão Brana, não foi ele entrando no corpo teofânico. Ele teve uma visão e ele viu aquilo ali que é diferente, como ele viu a irmã Hope do outro lado, como ele viu a Sharon do outro lado. Mas ele teve uma vez que ele foi na região do salvo. Não, perfeito. Mas nós temos escritura para provar isso aí. Por exemplo, a Bíblia diz que os santos do Velho Testamento, quando eles foram revestidos por um corpo teofânico, eles apareceram na terra. Caifás, o membrando ao drama, diz que Caifás viu Abraão e Sara. E a Bíblia diz que foram vistos por mais de 500 pessoas, não é isso que diz lá na Bíblia? Eles foram vistos em que forma? Em forma teofânica. Entendeu? Então, quer dizer, mesmo esse olho natural aqui, meu irmão, pode enxergar eles. Mesmo você estando nessa casa aqui, a Bíblia diz que mais de 500 viram. E eu creio que foram cristãos, e o profeta dá o drama lá de Caifás, mas eu creio que foram os cristãos que viram. Né? E nós temos também aquela outra citação, onde eu creio que foi Maria, que viu Jesus em forma teofânica. Quando ele havia ressuscitado, ele não estava glorificado ainda. Jesus ainda até disse, não me toques, porque eu não subi ainda. Em outras palavras, não fui glorificado. Porque Jesus não podia, nós citamos aqui no programa passado, um dos programas passados, Jesus não podia descer à região do paraíso glorificado. Porque se ele desce lá glorificado, ele glorificava todo mundo. Ele desce com aquele poder, com aquela glória, ele arrebenta tudo que tinha lá embaixo e já glorificava todo mundo. Não. Ele tira eles daquela região do paraíso e leva eles a uma condição teofânica. Ele desce em forma teofânica e eleva eles em forma teofânica. Mas ele, que é o único que está glorificado, vai aparecer na sexta dimensão e vai glorificar todos aqueles santos que estão na sexta dimensão quando ele aparecer com aquela glória. Então ele pode... o ser humano pode ver um corpo teofânico. A Bíblia diz que sim, os santos viram. Eu me lembro daquela passagem também que Martim viu o diabo num corpo. Sim. Porque ele também tem um corpo. Um corpo espiritual. Ele tem um corpo espiritual. Ele tem um corpo, absolutamente. Então Martim também viu o diabo. Tantos santos podem ver. Um cristão poderia ver, então, um santo no corpo teofânico. Sim. Como ele pode ver também o diabo, porque Sim. Martim viu. Não, nós sabemos, por exemplo, que nós vamos ver os santos nesse corpo ainda. Quando os santos aparecerem para nós, nós não estaremos glorificados. Nós veremos eles em forma glorificada, na verdade, eles estarão glorificados, e nós estaremos nesses corpos ainda mortais. E depois seremos glorificados. Então temos escritura para mostrar tudo isso aí. Agora, o diabo tem. O diabo tem um corpo desse aqui, ó. E lembra nos programas que nós mostramos aqui, irmãos, que o diabo, Lúcifer, ele é um ser diferente? Ele é homem e ele é um ser sobrenatural? Sabia que Lúcifer é homem? A Bíblia chama ele de homem. Creio que Isaías disse, este é o homem que assolava as nações? Este é o homem? Né? E nós vemos que Gabriel é chamado na Bíblia também de homem. O varão Gabriel, o homem Gabriel. Então, mostra que tanto Cristo, quando ele se manifesta aqui como Filho de Deus, ele é um homem, mas o diabo também é um homem. O diabo entende sobre a raça humana, ele entende sobre os desejos humanos, é ele quem traz toda a queda e todo o pecado, por quê? Porque ele é homem, ele sabe o que é que tenta o homem, ele entende a natureza do homem, e assim por diante. Isso aí é muito importante, que Lúcifer,
é um oposto de Deus. Sim, ele é as mesmas características que um tem, o outro tem. E ele se manifesta... A única coisa que Lúcifer não tem é poder de criar. Só isso. O profeta diz, nos demais quesitos, ele é exatamente como a Deus. Não,